Felipe, por que você acha que muita gente passa por isso? Porque muita gente passa por isso. Mas qual que é a tua opinião acerca disso? Por que muita gente passa por isso? Cara, eu suspeito, tá? Eu teria que fazer uma pesquisa empírica para poder afirmar, né? Mas eu vou falar aqui das minhas suspeitas, entendeu? Felipe e suas pesquisas empíricas. Porque, cara, no programa de produção acadêmica, a gente tem pessoas de graduandos a doutores em diversas áreas do conhecimento, né? Então, vira meio que um laboratório também, né? Dos principais desafios, dos principais problemas que as pessoas enfrentam. Então, acaba que muitas coisas o próprio PPA me fornece como diagnóstico dos desafios, o que é muito bom, porque eu chego depois e crio estratégia para resolver esses desafios para a galera do PPA, né? Então, assim, cara, eu diria que alguns motivos, tá? Eu suspeito que alguns motivos contribuem para isso, para a pessoa travar no tema, né? Ela até decide o tema, mas ela travou aí. Primeiro, assim, é o que a gente tem falado algumas vezes aqui no projeto Carreira Acadêmica, né? Não se discute como fazer artigos em universidade, né? Essa é uma primeira coisa. Não se discute. Se discute o quê? Que você tem que fazer artigo, você tem que fazer artigo, você tem que fazer artigo. Mas a proporção de discussões sobre como fazer não é tão grande, né? Não é tão grande. Muitas universidades passam batidos sobre quais são as competências e habilidades e estratégias e métodos para você escrever um artigo, sabe? Vira meio que caixa preta, sabe? Quem sabe até produz, mas quem às vezes não compartilha ou não sabe tão bem, vai na intuição, né? Muitos acadêmicos escrevem artigo na intuição. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe nem o que ela fez para escrever o artigo. Pode ser um excelente artigo, né? E aí, se ela não sabe o que ela fez, ela não sabe como passar, né? Então, eu acho que isso é um motivo. O outro motivo é que as pessoas, às vezes, são expostas a conteúdos nas aulas, nas universidades, inclusive em nível de mestrado, doutorado, mas esses conteúdos são empacotados como opiniões e não como argumentos, tá? Especialmente em determinadas áreas do conhecimento, às vezes o professor ele não tem a sensibilidade de separar opinião de argumento. E ele fica transitando nessas duas coisas. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai escrever o artigo de opinião dela, ela já não tem muita discussão sobre como escrever, e mais, ela começa a reproduzir, às vezes, algumas visões de professores que são opiniões e não argumentos, né? E isso, cara, gera o seguinte, a pessoa travou, né? Porque a gente tende a reproduzir o que a gente vê, entendeu? Então, se o meu professor ele está muito focado em opinião e não em argumento, acaba que eu tendo a reproduzir no meu artigo uma visão de que eu devo dar opinião e não argumento. E tem uma diferença gigante entre opinião e argumento. Gigante, né? Inclusive, muitos artigos são reprovados, muitos livros são reprovados, porque são pouco enfáticos nos argumentos e muito enfáticos na opinião. Argumento é uma construção lógica, coerente dentro de um artigo. A opinião é a opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua, né? Então, isso é um outro motivo. Um outro motivo, cara, que eu acho que muita gente pisa na bola nessa questão, é pouca leitura de artigos. É aquela história, cara. Assim, você quer escrever, você tem que começar vendo como que os outros escrevem. Você tem que ler mais artigos, tá? Eu gosto muito de ver futebol americano, né? Cara, assim, eu acho admirável tem uma posição no futebol americano que se chama quarterback. E, basicamente, ele é o líder do time. É o cara que arremessa a bola para todo mundo. Ele é um estrategista. E o quarterback, ele tem que estudar o ano inteiro. E ele assiste jogo o ano inteiro de futebol americano. Ele assiste replay dele, de outros jogadores. Ele é um estudioso do futebol americano. E, para ele, ser o melhor quarterback. Assim, o playbook, que é o livro de jogadas, tem mais de 200 jogadas, um playbook. Ele tem que ter a jogada na cabeça.
sabe? Sim. Eles têm 40 segundos, se não me engano, para preparar a jogada, então ele tem que jogar na cabeça. O que é isso, assim, fazendo uma analogia para o nosso caso aqui? Se você não lê os artigos, como você quer fazer um artigo? Então, é uma questão de ambientação com aquele modo de comunicação acadêmico, com aquele modo de construção de argumentos, com aquele modo de exposição de construção de conhecimento, que é o artigo, tá claro? Então, quanto mais você é um ledor intencional de artigos, não um ledor efêmero de artigo, tá lá no celular olhando, aí pensa na vida, um leitor intencional de artigos, maiores são as chances de você se transformar num bom escritor. A questão é que, em geral, nas universidades, a gente lê mais o quê? Artigo ou livro, né? Algumas áreas de conhecimento a gente lê mais artigos, sim, mas outras áreas mais livros, mais materiais didáticos. Enfim, a gente tem uma desproporção entre as áreas, é óbvio, né? Tem áreas que você lê mais artigos, sim, mas isso faz com que o hábito de leitura de artigos seja tão pequeno, em geral, nas áreas do conhecimento, que depois você não sabe escrever um artigo. Você não sabe lidar com aquele espaço pequenininho em que você tem que persuadir e que você tem que convencer o teu interlocutor. O seu primeiro interlocutor a ser convencido é o parecerista, o segundo é o editor e o terceiro é o leitor. E você não sabe convencer nenhum deles, porque você não teve a prática de ler. Então, tem isso, cara. E por último, isso daí ao longo do tempo, depois que eu fui destravando essas coisas, né, que eu estou falando aqui para você, né, e para a galera que está assistindo, eu comecei a ficar com a antena ligada. Eu comecei a me forçar, no seguinte sentido: todo e qualquer conteúdo que eu fosse exposto, como aquilo renderia um artigo. Mesmo eu não indo fazer um artigo, era um exercício, tá? Mas eu comecei a ver, cara, olha só que legal, vi esse vídeo aqui, olha só que legal, o professor falou esse negócio, olha só que legal, teve isso. Eu comecei a me habituar, na verdade, a achar oportunidade de artigo em tudo que eu fosse ver. Mesmo que eu não fosse pesquisar aquele assunto. Talvez aí tenha saído Sociologia do Xadrez, cara. Eu não lembro bem a história de Sociologia do Xadrez, mas talvez tenha vindo daí, entendeu? E outras coisas mirabolantes, sabe? Foi muito mais um exercício, entendeu? Eu não sei se eu... Até porque eu não sei nem jogar xadrez, sabe? Eu não sei jogar xadrez, eu sei jogar dama. Xadrez eu não tenho tanto raciocínio para essas coisas, não. Então, talvez tenha saído até Sociologia do Xadrez. Vou escrever sobre Sociologia do Xadrez? Não, não vou. Eu acho que... Aliás, eu tenho certeza que até o final da minha carreira eu não vou escrever sobre Sociologia do Xadrez. E provavelmente eu também não vou aprender a jogar xadrez. Mas foi um exercício, uma anteninha ligada, que fez muita diferença na hora de eu entrar no jogo dos artigos.